Pessoal, excelente dia para todos vocês. Eu espero muito que vocês estejam bem. E eu estou muito grato e feliz de estar podendo falar aqui para vocês. Eu confesso que a minha jornada, como eu comecei, foi atendendo o pai. E quando eu atendia pai, a maioria dos pais viravam para mim e falavam: professor, o que você acha que eu posso fazer pelo meu filho? E aí, quase sempre que chegava nas conversas, eles viravam e falavam: mas eu já contratei professores particulares e mais professores particulares, já contratei apoios acadêmicos, já escutei espaços de educação, espaço para o meu menino estudar, ele não tem mais tempo para nada e tudo mais. E aí todas as vezes que eu escutava, eu ficava pensando: cara, não é exatamente isso que esse menino está precisando. Ele muito provavelmente está precisando de um pai, de uma mãe e talvez um mentor educacional. E eu tinha muita dificuldade de ficar falando sobre isso com ele. E aí, teve uma vez que eu cheguei a virar para ele e falei: posso ser bem sincero, o seu filho não precisa exatamente de professor particular. O seu filho precisa de um coach. E ele precisa de um coach, alguém que ensine ele sobre comportamento, como controlar o comportamento, como encontrar motivação para estudar e achar valor no estudo. Não é professor particular que vai resolver a vida dele. O professor particular vai resolver a próxima prova, mas não vai resolver a prova, não vai resolver a vida dele. Eles viraram para mim e falaram: nossa, que massa, que legal, você tem alguém para me indicar? E eu virei e falei: não tem ninguém para te indicar. Até que isso ficou ecoando na minha cabeça, eu virei e falei: cara, deixa eu começar a estudar. E eis que, de repente, eu entrei num ponto onde eu descobri que eu gosto muito de estudar isso. Muito, mas o meu pai virou para mim e falou: Pedro, hoje você gosta de estudar mais isso do que matemática? Eu falei: gosto muito. E aí, eu comecei com a parte de meta-aprendizagem. Eu comecei estudando a parte de meta-aprendizagem. Aí, meta-aprendizagem é basicamente como você aprende a estudar. Só que aí, quando eu comecei a estudar sobre meta-aprendizagem, dentro do estudo da meta-aprendizagem, eu descobri que eu precisava ir para a neurociência. Então, eu comecei a estudar neurociência. Aí eu entrei para a neurociência e descobri que eu precisava entrar para a psicologia. Aí eu entrei na psicologia. E aí, no que eu entrei na psicologia, eu descobri que eu precisava ir para a filosofia. E aí eu entrei na filosofia. E aí eu descobri que tudo é muito difícil da filosofia. Aí eu saí da filosofia. Desculpa. Mas de qualquer forma, independente de eu achar realmente difícil a filosofia, cara, de todas as áreas que eu entrei, é a mais difícil longe, assim. Longe. Eu acho que é um pouco por conta da minha cabeça, mas tipo... É difícil que matemática. Nossa, mas é muito mais difícil. Muito. A filosofia não é tão valorizada quanto ela deveria ser, cara. É muito foda, desculpa. Mas daí, quando eu comecei a estudar, e, tudo foi com foco na parte de tentar se transformar no melhor mentor educacional, um coaching educacional mesmo, para esses meninos, para trazer propósito, trazer significado, motivos, razões. E aí, dentro não são exatamente descobertas, é coisa óbvia, mas quando você vê uma coisa bem explicadinha, uma coisa óbvia, bem explicadinha, de repente dá uma clareza de como pensar. Basicamente, eu entendo assim, quando você tem uma aula de um professor e só que o professor fala para você de uma forma caótica, você sai da aula com a sensação de que não aprendeu nada. Mas em compensação, quando você pega um professor e o professor consegue esmiuçar muito bem, explicar super bem um assunto que para muitos seria um assunto difícil, você vira e fala: nossa, isso era difícil? E aí, daí você começa a descobrir qual é a grande diferença. Então, assim, eu comecei a valorizar muito aquelas pessoas que explicam super bem, explicam bem direitinho. E aí nessa eu acabei descobrindo que quando a gente fala sobre tentar controlar o comportamento, antes você precisa entender sobre quais são as etapas do comportamento. E aí, quando a gente fala sobre etapas do comportamento, a gente tem que falar sobre uma etapa, lógico, existe a execução da ação. Só que quando você vê e fala assim: menino, vai estudar, você não fala sobre tudo que permeia a ação de estudar. Então, antes de estudar, você tem a motivação para estudar. Depois de estudar, você tem que visualizar o valor que existe por meio daquele estudo. Porque a gente tem que lembrar que a nossa cabeça tem uma máquina de 2 bilhões de dólares que não sabe ser feliz, que não sabe ser próspero, ela sabe sobreviver. E talvez seja por isso que aquelas pessoas que não conseguem entender sobre o cérebro só sobrevivem. E não são felizes e nem prósperas.
Você tem que entender que por trás de toda execução, você tem um sentimento, você tem uma emoção. E esse sentimento e essa emoção também você tem que controlar. E aí, conversando com minha mãe, na verdade, tem duas pessoas ali na sala que eu alugo demais. É o Lucas e a minha mãe. De vez em quando eu alugo eles para ficar falando que Lucas mais do que eu. É, o Lucas mais que você. Eu fico alugando eles. E eu gosto do Lucas, porque o Lucas, ele é empolgado comigo. Ele, tipo, ao invés de falar, tá bom, Pedro, tá bom, já entendi. Tipo, ele vai me dando corda, sabe? Eu gosto. E hoje, assim, eu não quero ser simplista, pelo amor de Deus, não é querendo ser simplista. Nada é simples, nada é simples. Quanto mais você estuda, mais você percebe que é complexo. Só que você entende também que existem poucas coisas, mudanças poucas, elas são responsáveis por boa parte das mudanças. Quando a gente fala sobre a teoria de Pareto, ele fala sobre a teoria do 80-20. 80% das mudanças são responsáveis apenas por 20% dos resultados, mas 20% das mudanças são responsáveis por 80% dos resultados. Então, eu sei que, tipo, quando você fala sobre, a gente pode tratar assim, mas a gente tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo, tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo. Mas hoje, na minha percepção, sobre minhas crenças, sobre minha pauta, sobre o que eu venho estudando, hoje, se a gente quer mudar 80% dos resultados da escola, a gente tem que mexer em apenas 2 pontos. A gente tem que mexer no valor da aprendizagem e a gente tem que mexer no ambiente da aprendizagem. E esses, para mim, são os 2 principais pontos. O valor e o ambiente. Inclusive, quando a gente fala sobre ambiente, entra 100% o que minha mãe estava ponderando para a gente. Como que a gente faz para empoderar, para dar poder, empoderar os bons alunos, trazer na escola que os grandes alunos são valorizados e empoderados. E como fazer com que os alunos que não corroboram com a lógica da aprendizagem, eles sejam diminuídos na pauta do poder. As pessoas que têm o controle, as pessoas que sejam aquelas pessoas que fazem as coisas certas, elas motivem os outros a querer fazer mais certo. Se você virar para mim e falar, Nando, o que vocês fizeram diferente para essa turma de primeiro ano? Por que essa turma de primeiro ano veio tão diferente da turma de segundo ano? Eu não acho que a gente tem que ficar falando e gritando isso para eles, não. Mas eu acho que aqui a gente pode abrir isso, sabe? E se você me perguntar o que eu acho que eu fiz muito diferente, eu falo, eu não acho que a gente fez muitas coisas diferentes, eu acho que a gente teve algumas sortes. Algumas sortes. E para mim as 2 principais sortes foram, pelo menos no ano passado, no ano eles não tiveram pandemia, não foi um ano de pandemia. E a segunda principal sorte, a gente tem uma leva grande de alunos que se destacam e são líderes. Mas é sorte, cara. É sorte. É sorte, tipo, isso veio pra gente. E graças a Deus veio. E aí o que eu comecei a descobrir? O fato de você ter pequenos líderes, que são líderes que fazem comportamentos positivos, eles pegam outras pessoas que estão naquele limbo, que não sabem exatamente o que querem, e levam pro bem. Agora, em compensação, quando você tem líderes negativos, esses líderes negativos pegam aquelas pessoas que estão no nível do limbo e levam para um lado pior. E aí, por que você tem levas que são levas sensacionais, levas incríveis, e outras levas que são tipo, marrom? Exatamente por conta disso. E aí, a gente consegue influenciar, porque tem um cara que é incrível, sensacional, ele chama James Clear. Eu não sei se alguém já leu Hábitos Atômicos aqui. E se ninguém tiver lido Hábitos Atômicos, por favor, leia esse livro. É indispensável para todo mundo. Cara. Eu sei que existem poucas coisas no mundo que servem para todo mundo. Esse livro serve para todo mundo. O livro Hábitos Atômicos, ele diferencia o comportamento em 4 etapas, onde a primeira etapa é o estímulo, a segunda etapa é a motivação, a terceira etapa é a execução do comportamento e a última etapa é o valor. Ele fala, cara, se você tem um comportamento que é adaptativo, ou seja, um comportamento que vai te fazer bem, torna o estímulo visível, torna a motivação grande, torna a execução fácil e torna o valor prazeroso, torna a recompensa prazerosa. Agora, se você tem um hábito desadaptativo, ou uma coisa que você quer eliminar, torna o estímulo invisível, diminua a motivação, torna a execução o mais difícil possível e transforma a recompensa numa coisa negativa. E é muito simples, mas é muito bem explicado. Ele serve para a gente, como pessoas,
Mas ele serve também quando você começa a pensar em estruturação de como você vai conseguir criar os adaptativos dentro da escola. Mas o que eu vim falar hoje para vocês, inclusive foi uma das coisas que minha mãe convidou para eu poder falar, é para falar sobre valor. E aí, para poder falar sobre valor, é porque não existe como você conseguir controlar a motivação se você não consegue enxergar valor na ação daquela execução. É lógico que quando a gente fala de valor, valor não é uma coisa estática, valor é volátil. Quando você fala sobre valor, nesse momento, você percebe mais um valor de estar prestando atenção no que eu estou falando do que talvez o valor de você levantar e ir ao banheiro. Ou talvez o valor de você pegar uma determinada coisa que você tem que resolver em casa e começar a resolver em casa. Valores. Valores. Os valores, cada momento você tem um valor, os valores eles se diferenciam. Só que o fato é, quanto mais a gente pegar o valor de por que o menino precisa estudar, mais corriqueiramente ele vai se perceber em momentos onde os estímulos vão levar ele a estudar. Ele vai querer ter a motivação sobre o estudo. E aí nessa eu tenho discorrido e tenho estudado bastante sobre razões por que estudar. Inclusive, eu estou tentando sair um pouco do foco apenas científico e tentando ir um pouquinho mais para o foco sobre o conceito de venda. E não porque eu quero, não porque eu sou uma pessoa extremamente focada em vender, porque quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum tino para isso. Mas quando a gente fala sobre conseguir trazer gatilhos onde a pessoa tem vontade, então a gente tem que trazer elementos de venda, sabe, para eles. E aí, nessa que eu tenho falado, entendido sobre por que estudar, eu estou desenvolvendo essa apresentação não para vocês, mas eu estou desenvolvendo essa apresentação para os meninos. Eu estou desenvolvendo essa apresentação para trazer para eles uma necessidade, uma razão para que eles estudem. Porque quando eles chegam em casa com a seguinte conversa. Mãe, por que eu preciso estudar? Não talvez no ensino médio, mas lá no ensino fundamental. De repente o Remilson, com os dois meninos dele, o mais velho, de repente ele já começa a perguntar para ele: pai, por que eu preciso estudar isso? Por que eu preciso estudar aquilo? E infelizmente não é culpa dos pais, porque provavelmente os pais foram muito pouco instruídos por isso. Não foi culpa dos pais, porque os pais dos pais foram muito pouco instruídos com isso. Mas a pergunta é como que a gente vai quebrar esse ciclo? Até a gente chegar num grupo de pessoas que sabem explicar por que o moleque precisa estudar, sabe? Então eu acho que tudo começa com os líderes. Então a gente está influenciando líderes para que esses líderes consigam influenciar pais, para que pais consigam influenciar os filhos, para que a gente consiga influenciar os nossos alunos, para que aos poucos a gente vá conseguindo, dentro da comunidade escolar, despertar o valor que existe em estudar. E eu elenquei dois conceitos do porquê estudar. O meu primeiro conceito do porquê estudar é estudar pela liberdade. E o meu segundo conceito que eu elenquei para a gente poder estudar é estudar pela felicidade. E se você for perguntar para esses meninos, cara, fala as duas coisas que você gostaria de ter na vida. Ele provavelmente, de formas diferentes, ele ia falar as duas mesmas coisas, quase que 100% deles. As duas coisas que eles querem na vida é ser feliz e ser próspero. Provavelmente. Quando eu falo sobre liberdade, a gente também está falando sobre prosperidade. Quando eu falo sobre felicidade, aí sim é um baita conceito complexo, eu vou comentar com vocês. E aí, eu trouxe uma apresentação para vocês pautado em três grandes pensadores. O primeiro pensador que eu vou me abordar é um cara antigo da China, alguns de vocês já estudaram sobre ele, chama Confúcio. Outro, eu vou falar sobre provavelmente o maior psicólogo sobre felicidade da atualidade, chama Tal Ben-Shahar. E o outro é provavelmente o maior coaching do mundo, que chama Tony Robbins. Tá? Eu vou trazer para vocês um pouco sobre o que eles falam. Você pode acessar essa para mim, por favor? E aí, a primeira pauta é sobre prosperidade. E eu vou trazer um pouco para vocês sobre como Confúcio começou a pensar e como que ele desenvolveu o processo do pensamento. Todo e qualquer comportamento, toda e qualquer ação, ela demanda recursos. E quando a gente fala sobre demandar recursos, significa que você só consegue executar uma ação se você despender alguns recursos para executar aquela ação. Eu não estaria aqui se não fosse o fato de eu ter despendido tempo, se eu ter despendido dinheiro, se eu ter despendido conhecimento, se eu ter despendido saúde física, se eu ter despendido saúde mental.
Então, todo e qualquer comportamento, eles possuem 5 recursos. Uns vão utilizar mais recursos, outros vão utilizar menos recursos, alguns vão utilizar mais de um recurso específico, outros vão utilizar menos de um outro recurso específico, mas todos vão utilizar 5 recursos. E a lógica de Confúcio é o seguinte: os 5 recursos da vida, os 5 recursos do comportamento, os 5 recursos de qualquer ação. Os 5 recursos de qualquer ação são tempo, dinheiro, conhecimento, saúde física e saúde mental. E ele fala o seguinte: se você perder qualquer um deles, começa a ficar muito, muito, muito difícil de você conseguir fazer as mesmas ações. E dentro disso, se você entende a liberdade com a capacidade de você executar qualquer ação, então ele entende que você precisa ter uma abundância de recursos para que você consiga executar qualquer ação. Então, quando ele vira e fala assim, dinheiro é importante, ele, por favor, não entenda apenas dinheiro como dinheiro. Dinheiro é mais uma tradução do que a gente entende hoje, tá? Mas, tipo, bens físicos, tá? Quando ele fala sobre dinheiro. E aí, não adianta você só ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro e não tiver conhecimento, não tiver saúde física, não tiver saúde mental, não tiver tempo, você provavelmente, vários dos comportamentos que você pensar aí na sua cabeça, você não dá conta de fazer. Sem saúde física, não sai da cama. Sem saúde mental, também não sai da cama. Se você não tiver conhecimento, você vai chegar na frente de outras pessoas e você vai parecer um lésbico, com dinheiro. Se você não tiver tempo, você não vai conseguir fazer nada. Dentro dessa teoria, ele discorre mais e ele vira e fala: é possível transformar recursos em recursos. Os comportamentos, na verdade, são isso. O que você está fazendo com o comportamento? O comportamento, você está despendendo recursos para obter novos recursos. De repente, nesse momento, você está despendendo seu tempo, você despendeu um pouco de dinheiro, você está despendendo um pouco de conhecimento, porque para você conseguir captar informações, você despende de conhecimento, você despende de saúde física e saúde mental em troca de mais conhecimento, em troca de mais saúde mental. De repente, você está discorrendo sobre isso dentro da sua cabeça. E os hábitos adaptativos, eles nada mais são do que quando você faz um comportamento, ele gera mais recurso do que você gastou. Os hábitos desadaptativos são aqueles que, depois que você faz o comportamento, ao longo do tempo, você vai tendo menos recurso do que você gastou. Basicamente, essa é a lógica. É claro que ele vai falar, depois ele discorre muito mais sobre a simplicidade. E aí ele vira e fala, porque, na verdade, a sensação de prosperidade ela não é uma sensação onde a gente trata a prosperidade não é exatamente a abundância, mas é a percepção de abundância. E a melhor percepção de abundância para ele está na simplicidade. Essa é a melhor percepção de abundância para ele. De qualquer forma, o que eu quero que você tenha conhecimento é que se esses 5 são os recursos, tem um recurso que para ele chama muita atenção. E para ele, o recurso que mais chama atenção é o recurso do conhecimento. Ele tem uma frase importante que ele fala assim: aprender sem pensar é inútil. Pensar sem empreender é perigoso. Pensar o que se aprende é a chave da prosperidade. E isso porque, quando a gente fala sobre transformação de recursos, ninguém faz transformação de recursos sem sabedoria. Ninguém. E para você ter sabedoria, nada mais é do que o conhecimento sendo aplicado. Então, a partir do momento em que você entende que o conhecimento ele é um recurso, e o conhecimento ele se transforma em sabedoria, consegue fazer com que outros recursos virem outros recursos a seu favor. Por meio disso, você consegue a liberdade. Então, quer começar a alcançar a sua liberdade, quer alcançar a sua prosperidade? Estuda. Estuda. Vai estudar. Porque por meio do estudo você vai alcançar a prosperidade. Só mais duas citações, bem mais modernas. Uma citação de Henry Ford, onde ele fala: só dinheiro não traz felicidade, porque sempre falta o resto. E uma citação de Thomas Jefferson, que ele fala: a educação é a chave para a prosperidade e para a felicidade de uma nação. Você passa para mim?
Só que, apesar da gente falar muito sobre prosperidade, tá? Eu gosto muito de um estudo chamado Estudo do Desenvolvimento Adulto. Provavelmente um dos estudos mais importantes da história da humanidade. É um estudo de Harvard. Começou em 1938 com 724 meninos da cidade de Boston. E todos os anos eles fazem exames físicos, todos os anos eles fazem exames mentais e todos os anos eles fazem uma pesquisa com eles para ver a saúde emocional de cada um deles. Dos 724, só 40 continuam vivos, mas a pesquisa está mantida porque a pesquisa está trabalhando com os mais de 2.000 filhos e filhas e esposas desses 724 rapazes. Então eles vão continuar estudando por muito mais tempo. Está na 4ª geração. O atual cientista dessa 4ª geração se chama Robert Waldinger, e ele tem um livro chamado The Good Life, que passa os ensinamentos sobre esse estudo. E nesses ensinamentos sobre esse estudo, ele fala sobre a felicidade, o que leva à felicidade, sabe? E dentro de um dos conhecimentos desse estudo, o principal conhecimento desse estudo, o principal aprendizado desse estudo, o principal fator que correlaciona a felicidade é relações de qualidade. Esse é o principal conceito do estudo. Mas existe um segundo conceito que eu gosto muito de falar para os meninos, que é o seguinte: prosperidade e felicidade, eles são conceitos com baixíssimo grau de correlação. O que significa isso? Pouquíssimas são as pessoas que encontram os dois durante a vida. Pouquíssimas são as pessoas que encontram os dois durante a vida. Só que, de todas as pessoas que encontraram os dois durante a vida, em torno de 90% encontraram a felicidade antes da prosperidade. Isso é uma informação hiper relevante. Porque de repente a gente fala sobre os meninos muito sobre ser próspero, ser próspero, ser próspero, quando na verdade a gente tinha que comentar mais sobre ser feliz. Porque é mais fácil encontrar a prosperidade sendo feliz do que ser feliz sendo próspero. E aí, só que o conceito de felicidade é difícil. O Tal Ben-Shahar, que é a maior sumidade, Tal Ben-Shahar, que é a maior sumidade sobre a felicidade atualmente, ele fala o seguinte: provavelmente hoje a gente tem 8 bilhões de definições de felicidade. E ele fez uma alusão à ideia de que existem 8 bilhões de pessoas. Ou seja, cada um tem a sua definição de felicidade. É extremamente importante que você tenha a sua. Porque se a sua fizer sentido, quando você alcançar a sua, provavelmente você vai se sentir mais feliz. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero virar para vocês e conceituar: não estou querendo definir felicidade para vocês. Eu não quero definir felicidade para vocês. Não é a ideia minha definir felicidade para vocês. Provavelmente o seu conceito de felicidade faz muito mais sentido do que o conceito de felicidade que eu vou te apresentar aqui, apesar que eu quero somar ao que você entende sobre felicidade. A ideia é somar. E aí, sobre a percepção de Tal Ben-Shahar, é importante, antes de falar de felicidade, é falar sobre dois conceitos, que são dois conceitos diferentes. O primeiro conceito é o conceito de prazer. Tá? E o que é prazer? Prazer é um conceito sobre bem-estar momentâneo, gerado por meio extrínseco ao ser. E aí o que significa extrínseco ao ser? Nasce fora de ti. Nasce fora de você. E o prazer, ele só é prazer a partir do momento em que existe uma comparação dos níveis de prazer que você está vivendo com o nível de prazer que você está tendo nesse momento. Se esse momento para ti, ele é um momento extremamente banal, você não vai conseguir sentir prazer nesse momento. Mas se nesse momento você sente ele como um momento totalmente diferenciado dentro do que você experiencia, então provavelmente você vai conseguir sentir prazer. Nasce fora de você, é uma comparação que você faz de bem-estar momentâneo, e você provavelmente consegue sentir prazer a partir disso. Eu sei que é ousado você sempre definir exatamente o que é prazer, o que é felicidade e o que é alegria. Mas eu coloquei aqui duas citações, porque para mim são as duas melhores citações do que é prazer e do que é alegria. Para mim, a melhor citação do que é prazer é de um cara que chama Epicuro. E ele fala assim: o prazer é a ausência momentânea de dor no corpo e de inquietação na alma. Isso é prazer.
Em compensação, Tal Ben-Shahar também define um conceito chamado alegria. O que para ele é o conceito de alegria. Enquanto o prazer é o bem-estar momentâneo causado por um estímulo intrínseco ao ser, a alegria é um bem-estar momentâneo causado por um estímulo intrínseco ao ser, nasce dentro de você. E aí, eu acho que talvez o melhor conceito de alegria do Tal Ben-Shahar seja o conceito de felicidade eudaimônica de Aristóteles. E aí o conceito de felicidade eudaimônica significa viver de acordo com a nossa natureza racional e moral, contribuindo para o bem comum. É lógico que o conceito de felicidade eudaimônica ele é muito mais complexo, mas é basicamente como se você tivesse encontrado dentro da sua realidade como pessoa o que te faz bem e o que faz bem para a sociedade, pessoalmente e moralmente. E você começa a desenvolver isso, não para que você colhe agora, mas para que você vá colhendo. Então, a felicidade eudaimônica, ela vem por meio do investimento em si. A felicidade eudaimônica, ela vem por meio de ações propositivas. A felicidade eudaimônica vem por meio de você conseguir abdicar agora do momento de prazer, desse momento presente, para você conseguir ir colhendo no seu futuro o que você vai te trazer como bem-estares. De todas as definições de alegria, que condiz muito com a linha que eu acredito do Tal Ben-Shahar, eu gosto muito da definição de um diácono chamado Spinoza, que ele fala assim: alegria é a percepção de potência do próprio ser. Percepção de potência significa percepção de capacidade. Significa você conseguir perceber mais forte, mais potente. Você conseguir se perceber e você dar mais conta. E aí, a partir do momento que você consegue perceber mais conta, não tem como isso ter nascido fora de você. Isso necessariamente nasceu dentro de você. Você passa pra gente. Isso aqui, então, é uma análise do comportamento. Essa análise do comportamento, ela entende o seguinte: a gente vai pensar que todo comportamento ele vai pautar dois eixos. Um eixo do presente e um eixo do futuro. Os comportamentos, eles vão ter referências ao presente sobre qual é o prazer que ele te traz nesse comportamento e qual é a dor que ele te traz nesse comportamento. Já os pensamentos para o futuro, eles pensam sobre o quanto que aquilo vai te trazer de alegria no futuro, ou quanto que aquilo vai te trazer de impotência no futuro. Tá? E aí, o que na verdade acontece? Você dá um clique para mim? Esse é você. Esse é você. E você vai ser conduzido pelos seus comportamentos. Você vai ser conduzido pelos seus comportamentos. Só que os seus comportamentos, eles podem ir para quadrantes diferentes. O primeiro quadrante que ele pode ir para esse quadrante. E qual é esse quadrante? É o quadrante de um comportamento que te dá prazer e que vai te dar alegria. Esse comportamento, a gente batiza como um comportamento utópico. Não utópico no sentido de impossível de alcançar. É possível de alcançar. Se você perguntasse para o meu pai quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade: pai, você sente prazer estudando matemática ou estudando xadrez? Ele provavelmente ia dizer sim. Você sente que isso vai ser um comportamento adaptativo e ia te trazer alegria no futuro? Ou seja, você ia se sentir mais capaz? Com certeza. E, inclusive, quando existe um paralelo entre o Robert Aldinger, que é o quarto cientista da geração do estudo do desenvolvimento adulto, e de Tal Ben-Shahar, inclusive esse mapa é do Tal Ben-Shahar, o motivo, provavelmente, por que as relações de qualidade é o principal fator que leva à felicidade, é porque poucas são as coisas no mundo tão óbvias de serem prazerosas e alegres quanto as relações de qualidade. Poucas são as coisas tão óbvias quanto prazer e alegria quanto as relações de qualidade. O segundo tipo de comportamento que você pode ter é um comportamento que vai te trazer dor, mas ele vai te trazer alegria. Esse tipo de comportamento a gente chama de comportamento eudaimônico. Tá? Comportamento eudaimônico. E ele é um comportamento extremamente importante. Esse é um comportamento que você fala: eu vou me abdicar de quem você é hoje pela minha alegria do amanhã.
para eu conseguir colher amanhã. O terceiro tipo de comportamento, ele está aqui. Tá? É um comportamento que a gente chama de comportamento hedônico. E ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque esse comportamento hedônico, ele é um dos principais jeitos que a gente tem de controlar o estresse. Tá? Ou seja, a partir do momento que você consegue alcançar níveis de estresse, que são níveis de estresse muito grandes, não adianta você virar e falar para uma pessoa que está extremamente estressada para ele ter mais comportamento hedônico. Ele precisa ter momentos onde ele precisa relaxar, ele precisa ter prazer. Ele precisa conseguir baixar esses cortisol, você precisa conseguir aumentar os níveis de serotonina, endorfina e oxitocina dentro do corpo. E esse comportamento hedônico, o problema dele é que a maioria dos nossos meninos, eles vivem ele. Quando a gente fala sobre a pauta de aparelhos eletrônicos, redes sociais, comportamentos hedônicos. Quando a gente fala sobre a pauta de jogos de videogame, comportamentos hedônicos. Quando a gente fala sobre a pauta de procrastinação, não estudar, ou procrastinação na hora de dormir, comportamento hedônico. E o que são comportamentos hedônicos? Nada mais são do que comportamentos que eles vão te trazer prazer nesse momento, mas no futuro, eles não vão te trazer alegria, eles vão te trazer impotência. E aí tem um último quarto tipo de comportamento, que a gente chama de comportamento nihilista. Tá? Nihilista daquele conceito de aniquilação, tá? Conceito de Schopenhauer e de Nietzsche. Que é um comportamento que ele te traz impotência e te causa dor. Por incrível que pareça, um dos menos problemáticos desde que a pessoa seja saudável emocionalmente. Por quê? Porque provavelmente é um comportamento que vai ser extinguido. Quando você precisa estar preocupado com esse tipo de comportamento? A partir do momento em que a pessoa não extingue esse comportamento. É assim que você tem que começar. Aí você começa com sociopatias, começa com problemas de depressão e assim por diante. É por meio desse daí. Mas provavelmente uma pessoa com saúde emocional, ela extingue isso aqui. Isso aqui é um tópico, isso aqui provavelmente vai ser extinguido. Provavelmente. Só que isso aqui é muito difícil dos nossos adolescentes eles conseguirem alcançar o tempo todo. Isso daqui, se eles estiverem aqui, tudo bem. Se eles estiverem emocionalmente bem, tudo bem. Porque isso aqui ele vai ter que experimentar uma vez e depois vai embora. Só que a gente precisa conseguir controlar isso aqui. Porque se você sabe um pouquinho de física, você sabe provavelmente o que significa um comportamento de soma zero. E aí, o que é um comportamento de soma zero? Comportamento hedônico, comportamento hedônico. Comportamento hedônico, comportamento hedônico. Comportamento hedônico, comportamento hedônico. Aonde a pessoa vai parar? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E não evolui. E aí você entende que a escola é um processo de evolução do menino, e ele coloca a culpa na escola, por que eu não estou evoluindo, sendo que, na verdade, não é a escola, mas os comportamentos dele. Só que a gente não faz eles verem isso. A gente não mostra isso para eles. E aí, a partir do momento em que você consegue equacionar tudo isso, você consegue aumentar as suas taxas de alegria e você consegue aumentar as suas taxas de prazer, provavelmente a partir do momento onde você vai conseguir encontrar um pouquinho mais sobre o que é o conceito da felicidade. Tal Shahar, ele define que a felicidade ela é paradoxal em querer buscá-la diretamente. É paradoxal porque quem busca incessantemente a felicidade vai cair exatamente no paradoxo do desejo. Porque se o desejo é o que traz o sofrimento, buscar a felicidade a todo e qualquer custo vai te trazer sofrimento. E não existe felicidade com sofrimento. Portanto, não é certo a gente pensar em buscar a felicidade pela felicidade, mas o ideal é que você busque a felicidade pelos espectros da felicidade. E ele define 5 espectros, que a gente chama Spire. O Spire de espiral. E tem um motivo por que ele é essa palavra, tá? O primeiro S do Spire é spiritual, ou seja, o espiritual. O segundo P é de physical, de físico. O terceiro é o I, de intellectual. O quarto é o R, de relational. E o quinto é o E, de emotional. E ele fala o seguinte, não é a felicidade, a pauta da felicidade não é buscar a felicidade pela felicidade, mas é fazer com que cada uma dessas 5 áreas você consiga desenvolver cada vez mais. Aos poucos, você vai desenvolvendo cada vez mais.
E mais, para que você vá conseguindo alcançar prazeres e alegrias nessas áreas. E por meio de prazeres e alegrias nessas áreas, aos poucos você vai modificando o seu eu. Você vai modificando o seu ser e você vai percebendo mais feliz. Não é a busca da felicidade pela felicidade, mas você vai buscando pelos espectros. Você vai tentando melhorar os espectros. E na somatória da melhora dos espectros, você vai alcançar a felicidade. Com isso, ele define o seguinte: se esses são os 5 espectros da felicidade, então existem os 5 comportamentos das pessoas felizes. E quais são os 5 comportamentos das pessoas felizes? A primeira é buscar e ficar mais próximo do que te promove sua existência. Para mim, buscar e ficar mais próximo de Deus. Mas se sua existência pauta na natureza, busque ficar mais próximo da natureza. Se a sua pauta de existência significa fazer mais somente aos menos favorecidos, pratique mais a solidariedade. A segunda é o físico. E quando você fala sobre o físico, é cuidar do seu corpo e cuidar da sua saúde. O terceiro hábito das pessoas felizes: estudar e ser curioso. Irmão, não existe felicidade sem estudar e ser curioso, cara. O Robert Waldinger, no estudo, ele mostrou que as pessoas mais curiosas com 50 anos foram as pessoas que chegaram com as melhores taxas metabólicas aos 80. Tá entendendo que não é a quantidade de exercício físico que mais determina como que você vai chegar nos 80? Não é a quantidade de livros que você lê. Ele falou, existem 2 coisas que predizem que vai chegar melhor: suas relações de qualidade e quando você é curioso. São os 2 principais fatores da longevidade. Quem se relaciona bem, quem é curioso, quem estuda. O quarto, extremamente importante: cultivar as relações de qualidade. Cultivar as relações de qualidade. Pega uma pessoa que te joga para baixo e tu vai se afundar. Pega uma pessoa que vai te jogar para cima e tu vai se levantar. É assim. E o quinto é o emocional. E o emocional é a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo autoaperfeiçoamento e o entendimento das suas emoções que você está sentindo. Eu gosto muito da lógica do... como chama? A filosofia do Marco Aurélio, a filosofia do estoicismo. Exatamente. Porque o emocional é pautado no estoicismo. Tá. Quando você fala sobre emocional, é o quê? Basicamente, lógico que não é assim, tá? Mas tem um cara que chama Epiteto, que ele fala assim: 50% das coisas da sua vida você não controla, 50% das coisas da sua vida você controla. Para as que você controla, você se autoaperfeiçoa. Para as que você não se controla, você emocionalmente se torna resiliente. Tenta não fazer com que aquilo te abale. Daí, eu vou finalizar sobre... Então, o que é felicidade, né? E aí, de todas as buscas da felicidade, de todos os entendimentos de felicidade, que eu mais gostei foi do Tony Robbins. Tá? E aí, desse conceito do Tony Robbins é o seguinte: nós temos 3 níveis de crença. Quais são os nossos 3 níveis de crença? O primeiro nível de crença, o mais interno e o mais difícil de mexer: crenças de identidade. E o que é uma crença? Crença significa inicialmente uma verdade individual. Isso é a definição de crença. Crença é uma verdade individual. Você tem verdades individuais, você tem coisas que você contou como verdades. E quando a gente fala sobre crença de identidade, é uma verdade individual sobre a sua percepção do eu. Quem você é? Quem você acredita que você é? É a percepção do eu. Esse é o primeiro nível das crenças. Um segundo nível das crenças, a gente chama de crenças de capacidade. E a crença de capacidade nada mais é do que a percepção da potência do eu. Percepção de potência do eu significa o que você dá conta de fazer. Um terceiro nível das crenças chama crenças de merecimento. E é a percepção de conquistas do eu. Tá. O desenho é desse jeito, de propósito, porque é meio que para simular a lógica de uma casca de cebola. E a casca de cebola é o quê? Qual é a primeira camada que tu atinge? É a do merecimento. Essa é a mais fácil. E por que é a mais fácil de atingir? Porque se é a percepção de conquistas,
e conquistas são extrínsecas ao seu ser, é mais fácil. É a relação de causa e consequência, né? Você percebe o que aconteceu e você identifica a causa. E aí, a partir do momento em que você tirou uma nota boa em matemática, você identifica aquilo como uma conquista. E aí mexe dentro das suas crenças, coisas e relações intrínsecas. Depois que você mexe nas crenças de merecimento, eu estou chegando nas crenças de capacidade. As crenças de capacidade, que são as crenças da percepção de potência do eu. E, por último, as crenças de identidade. Existe uma correlação entre essas crenças. E a correlação entre essas crenças é por meio de um conectivo lógico que a gente chama de se e então. Tá? Você pode ter dois caminhos. Se eu conquistei isso, então eu sou capaz disso. Ou você pode ter outro caminho. Se eu sou capaz disso, então eu conquisto aquilo. Qual é o problema? Quem faz o primeiro pensamento, que é o pensamento do se eu conquisto isso, então eu sou capaz disso, tu é muito vulnerável. E tu é muito vulnerável porque tu depende dos resultados externos. E deixa eu te contar, nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Em compensação, se você consegue perceber que você é capaz disso, então você conquista, então você deixa da vulnerabilidade. E deixar a vulnerabilidade significa, não importa qual seja o meu resultado, eu sei que estou no caminho certo. Então, é meio que a gente inverter a lógica desses meninos. Porque eles não estudam para passar no vestibular. Mas eles passam no vestibular porque estudam. Eles não prestam atenção para serem bons alunos. Mas eles são bons alunos porque prestam atenção. E por que isso é tão importante? Qual é a premissa dele? Da onde parte a lógica dele? Em qual crença, em qual nível de crença ele parte a lógica dele? E eu vou te falar que a gente está mergulhado num mundo cultural onde todo mundo parte da crença de merecimento. E os próprios pais deles ensinam isso para eles. O tempo todo. E o tempo todo eles cobram nota. Cobram nota, cobram nota, cobram nota. Porque eles falam assim, se você tira nota, então é que você está estudando. Só que, meu irmão, você está afundando a vida desses moleques em uma vulnerabilidade tão gigantesca. E a gente tem que ser capaz de mudar isso. E o Tony Robbins ele fala o seguinte: quer entender o que é prazer e dor? Prazer e dor nada mais é do que percepções de conquista do eu. Quer entender o que é alegria e impotência? Alegria e impotência nada mais é do que a percepção da potência do eu. Então o que é felicidade e tristeza? A minha percepção. Quando você vai ser mais feliz? Quando você mudar a percepção de que você é dentro. E o que eu quero? Eu quero mudar a percepção de quem eles são. Eu quero tornar eles mais felizes. Eu quero fazer com que a crença de identidade deles seja uma crença de identidade positiva. E a crença de identidade positiva passa pelo quê? Passa por trazer propósito para a vida deles. Passa a saber sobre equilibrar comportamentos eudaimônicos e comportamentos hedônicos. Sabe? Passa por poder equilibrar a pauta sobre conseguir alcançar mais alegrias na vida. E como você consegue mais alegrias na vida? Por meio de 5 caminhos. Está mais próximo de Deus? Cuidar do corpo e da saúde? Relações de qualidade? Entender o emocional? E muito estudar. Era isso que eu queria falar para vocês. Gente, obrigado. Viu?